Meu nome é Vinícius Mateus, eu sou policial militar e eu conheci a fé bem na minha adolescência, por volta de 16 anos, e foi lá que eu conheci a minha esposa. E depois de mais ou menos 4 anos da igreja, a gente se afastou. Meu nome é Tayane, eu tenho 38 anos, sou advogada, servidora pública federal e eu conheci a igreja ainda na minha juventude, permaneci por 5 anos, 5, 6 anos e aí eu comecei a fazer a faculdade. Foi quando eu comecei a esfriar, porque Deus já não era mais a minha prioridade. Então eu não tinha tempo de ir à igreja, eu não tinha tempo de ler a Bíblia, de participar das reuniões. E o trabalho, o estudo, a faculdade se tornaram o meu foco. Mas ao mesmo tempo que os meus objetivos iam aumentando, o meu foco, os meus sonhos, os meus planos, o vazio dentro de mim também aumentou de uma forma assim muito grande. Passou um tempo, eu comecei a me viciar em pornografia, né? Isso ninguém sabia, né? Quem olhava para mim não sabia disso, mas aquilo junto com o distanciamento de Deus, ele me trouxe um vazio muito grande. Então eu buscava essas coisas para preencher esse vazio. A situação foi piorando. Então, daquele vazio, eu comecei a ter problemas espirituais também. Todas as noites eu tinha paralisia do sono, eu ouvia vozes, ouvia barulho de animais no meu ouvido, todas as noites. E até chegou um momento que, devido àquele vazio, devido àquelas situações que a gente estava passando, cheguei a tirar o carro, mirei em um poste e eu pensei, vou jogar o carro em cima desse poste. E eu só não fiz porque eu sabia, devido ao conhecimento que a gente já tinha da palavra, eu sabia para onde eu iria. Então eu sabia que aquilo não ia resolver. No nosso casamento, a gente começou com um esfriamento, a gente não se conectava, a gente não conseguia conversar, a gente não conseguia ter diálogo. Depois de um tempo, eu cheguei a traí-la, né? E depois daquela situação, ficou pior ainda. Comecei a me tornar muito nervoso. E nessa ocorrência que eu estava filmando, quando eu cheguei em casa e eu fui passar ali para o computador para ver se estava tudo certo, eu até chamei para assistir, porque era uma ocorrência onde tinha muitos policiais e tinha um que xingava muito, que estava muito alterado naquela situação. E eu não reconheci. Mas quando nesse lugar tinha um espelho, quando eu virei para o espelho, eu vi que era eu. Então nem eu me reconheci. A gente vivia no automático, achando que sem Deus a gente ia conseguir. Mas a situação estava cada dia pior. Tudo que me restou da época da igreja, da fé, foi esse casamento. Então eu fui colocando o meu casamento, o meu marido, como meu principal objetivo. Eu tirei o objetivo de mim à medida que eu fui conquistando as coisas, à medida que eu conquistei a faculdade, que eu conquistei o diploma, que eu consegui o concurso que eu queria, e eu coloquei o meu foco no meu marido. Só que a atenção que eu queria eu não tinha, o carinho que eu queria eu não tinha, e assim eu queria essa atenção dele, eu queria essa cumplicidade, mas essa cumplicidade, diálogo não existia. Então nesses 17 anos eu fui tentando preencher lacunas, mas tinha uma lacuna enorme que era a espiritual e eu não conseguia preencher. Foi quando eu entrei e fui diagnosticada com um transtorno geral de ansiedade, iniciando uma depressão profunda, porque eu não conseguia me reconhecer, eu tinha uma dor intensa, uma tristeza intensa, choros aleatórios e eu não conseguia tratar isso. Então o meu fundo de poço foi essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade com esse início de depressão, porque eu reconheci que tudo que eu havia buscado, que tudo que eu tinha lutado, que tudo que eu tinha tentado preencher era insuficiente. Tudo era a falta de Deus. E Ele era a solução para tudo que eu precisava. Então a gente retornou, era mais ou menos no mês de julho de 2019, e eu vinha perguntando para Deus o que eu precisava fazer. E tudo que Ele ia me falando, eu ia obedecendo, eu ia abandonando, né? Esses pecados eu já tinha deixado. Então, o que Ele foi me falando, eu fui fazendo, eu fui obedecendo. Mas chegou o momento que Ele me pediu para que eu confessasse esses pecados que eu tinha cometido contra ela. E eu falei, não, isso aí não. Então, com um mês, eu me vi livre das opressões malignas, porque eu via vultos, ouvia vozes, tinha aquelas doenças que o médico não explicava, fui livre da ansiedade, do início daquela depressão, foi tudo muito rápido, muito rápido. Porém, eu sabia que eu precisava do Espírito Santo, porque eu ouvi falar do Espírito Santo.
E eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia permanecer. Um dia, numa reunião, eu ouvi uma palavra que disse assim: o Espírito Santo é uma promessa, não é por merecimento, é uma promessa. Se você entregou sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados, você tem direito a essa promessa. Então ali foi a minha virada de pensamento. Então eu já não comecei mais a me culpar, eu abandonei a culpa, abandonei os pensamentos negativos e eu falei: Deus, eu preciso do teu Espírito, porque se eu não tiver, eu não vou ter força para seguir em frente, eu não vou ter força para concluir a minha caminhada com o Senhor, porque um dia eu me afastei. Então sem o teu Espírito eu não vou conseguir permanecer. E eu preciso dele. E sendo ele uma promessa, eu peço ao Senhor que cumpra essa promessa em mim. Numa reunião de quarta-feira, numa igreja pequenininha, numa reunião da tarde. E ali eu fui preenchida. E eu recebi um abraço de Deus. Eu recebi uma paz, uma alegria, uma força. Não tem explicação, eu não consigo dizer, eu não consigo expressar. Mas ali Deus me abraçou e Ele disse assim: eu estava te esperando. Ali a minha vida mudou. Eu fui feita nova criatura, a minha essência mudou, a minha forma de ver o mundo, as minhas ações, as minhas reações, os meus pensamentos, as minhas decisões. Ali tudo mudou, eu queria mais de Deus, eu queria conhecer mais a Deus. 3 dias depois que eu recebi o Espírito Santo, foi numa quarta, numa sexta-feira, o meu esposo chega em mim e fala: eu preciso conversar com você. Eu já não aguentava mais aquela vida, já não aguentava mais carregar aquilo comigo. E eu ouvi uma palavra que dizia: se você está cansado da vida que você tem, então entrega ela no altar, porque para você receber uma nova, você precisa entregar a velha. E naquele dia foi que o Espírito Santo falou comigo, foi quando eu decidi. Então eu falei para Deus: Deus, o que eu preciso fazer? Me fala que o que o Senhor me mandar eu vou fazer. E aí Ele despeja em mim uma vida inteira de traições, de vícios, de pornografia, do que eu nunca tinha nem imaginado. Do que eu nunca tinha imaginado. Mas o interessante foi que a velha Tayane teria partido para cima dele, teria atacado ele com palavras, teria colocado ele para fora de casa. Mas a nova Tayane, naquele momento que ele estava confessando tudo, o Espírito Santo me deu uma paz. E eu me lembro que eu abaixei a cabeça e dei um sorriso, um leve sorriso. E o Espírito Santo disse assim: fique em paz. Eu estou aqui com você. E esse sofrimento não é seu, essa dor não é sua. Esse é o meu tratamento com ele. É a dor, a tristeza do arrependimento que ele está vivendo. A sua já foi. E ali ele me fortaleceu de um tanto que eu não consegui nem chorar. Eu não consegui nem chorar, nem uma lágrima eu derramei. Tamanho o acolhimento, a força que Deus me deu. Que eu tive certeza que eu tinha nascido de novo, porque não era eu. Não era eu tinha certeza disso. E ali ele me contou tudo, e ele falou assim: você quer que eu vá embora? E eu disse: não, porque Deus não me disse que é para você ir embora. Ele: o que você vai fazer? Eu falei: eu vou orar, porque minha vida não é mais minha, esse casamento não é meu, eu vou fazer agora o que Deus me orientar a ser feito. E ele disse assim: mas você está nessa tranquilidade? Eu falei: eu estou, porque o Senhor é o meu marido, porque a minha vida não é minha e o Espírito Santo habita em mim. E ele falava assim: não é possível que você está nessa paz, não é possível que você está tranquilo assim. Eu falei: eu estou. E eu falei: não, tem alguma coisa errada, ela não é assim. E aquilo me chamou a atenção. E passou no outro dia, acordou normal, como se nada tivesse acontecido. E eu lembro que eu ficava olhando para ela e falava assim: tem alguma coisa, deve estar planejando alguma coisa, só pode. Isso foi numa sexta-feira e a gente passou esse fim de semana todo eu buscando a Deus e perguntando para Deus se tinha mais alguma coisa, e conversando com ela, e aquilo que eu ia lembrando eu ia falando para ela, até que não tinha mais nada. E a gente saiu de manhã para a reunião de domingo de manhã, e quando eu cheguei na igreja, eu falei para Deus, falei: Deus, não tem mais nada. O que o Senhor me pediu eu fiz, e se o Senhor não for comigo agora, acabou a minha vida, está tudo destruído. O medo que eu tinha era perder a minha família, perder meu casamento. E eu já fiz tudo que o Senhor me mandou. Então, se o Senhor agora me responder, eu vou perder tudo. Foi uma luta de quase 6 meses. No momento em que eu tomei a decisão de obedecer, foram 3 dias. E o que fica provado que o Espírito Santo não é somente uma busca, é uma entrega. O que Ele quer é entrega da nossa parte.
Porque aconteceu comigo. Quando eu resolvi entregar e obedecer tudo o que ele tinha me pedido, foi quando eu recebi esse presente maravilhoso que foi o Espírito Santo. E eu me emociono porque, assim, 17 anos vivendo uma vida de inferno. E enganando até a pessoa que estava do meu lado. Mas depois que eu fiz aquilo, depois que eu obedeci, que eu me lancei, que eu me entreguei, o próprio Deus veio morar dentro de mim. Então aquela pessoa que vivia uma fantasia, ela foi liberta naquele dia. Então dentro de mim entrou uma paz, entrou uma força que eu nunca tive na minha vida. Então eu passei a viver, a partir daquele dia, a partir daquele domingo eu passei a viver. Então eu não vivia mais uma mentira. Eu tinha uma vida de verdade. Porque o próprio Deus morava dentro de mim. Aquele vazio que eu tinha, aquilo foi preenchido instantaneamente. Aqueles problemas que eu tinha de paralisia do sono, nunca mais eu tive. Então a minha vida, ela mudou. De fato, houve um nascimento naquele domingo. Se tornou ali uma nova pessoa. E essa foi o maior dos milagres que poderia ter acontecido na minha vida. A gente sempre fala que a gente pode perder tudo na nossa vida, mas o Espírito Santo, ele é a nossa maior conquista, o nosso maior tesouro. É ele que garante que a gente não vai voltar para onde a gente viveu um dia. É ele que nos dá força todos os dias, é ele que nos faz viver essa novidade de vida, que nos faz andar na verdade, no caminho correto. E isso não tem preço. Essa paz que a gente tem hoje. O nosso casamento foi restaurado. Hoje a gente vive o que a gente não viveu nesses 17 anos. E aí é felicidade plena, porque Deus consertou de dentro para fora. Me consertou, consertou a Ele, consertou o casamento, resolveu a nossa vida financeira, resolveu a nossa vida familiar. Deus colocou tudo em ordem. Tudo que eu não conquistei nos 17 anos, que eu corri tão atrás para conseguir tantos cursos, tanta dedicação, abdiquei de filho, de família, de casamento, de mim mesma. E não cheguei a lugar algum, porque eu nunca conquistei nada. Em um ano, pouco mais, Deus restituiu, mas Deus restituiu não, Ele deu, Ele fez, mas de uma forma tão extraordinária. Então o Espírito Santo, ele foi essencial, ele é primordial, ele é a minha primeira necessidade e a minha prioridade. Ser humano sem Espírito Santo, sem Deus, é impossível ser feliz. Mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo positividade, pensamentos positivos, sem o Espírito Santo é impossível. Um casamento só com sentimento é impossível ele dar certo. Porque a gente viveu assim e não deu. E hoje a gente vive o sobrenatural de Deus na nossa vida. Vinícius, ele é o meu amigo, marido. É tão amável, tão carinhoso, tão cuidadoso. Sabe, hoje a preocupação dele é a nossa família. São as minhas necessidades, a dos filhos, a da nossa casa. Então, assim, hoje ele é outro homem. Se quando eu me apaixonei por ele, eu achei que ele era o príncipe, hoje ele é mais do que o príncipe, porque ele é um homem de Deus. A minha casa realmente é um pedaço do céu. Meu casamento hoje, cada dia melhor. Hoje eu consigo ser o marido que eu sempre quis ser para ela. Eu falo que ela é minha amiga, que ela é o amor da minha vida. É a mulher que eu me apaixonei lá no passado e que eu sempre quis fazer feliz, mas nunca consegui. Mas com o Espírito Santo, hoje ele proporcionou isso e eu não tenho como agradecer.